unidos aqui, reunidos na nossa casa de Bezerra, e nossas preces são dirigidas nesses instantes para que peçamos a espiritualidade que nos envolva no seu manto de amor e carinho, inspirando o orador dessa tarde, e que também esse amparo se estenda por toda essa instituição, estenda para os seus colaboradores, que aqui acolhem crianças em formação e que buscam um roteiro seguro na caminhada de suas vidas. Rogamos a Deus, nosso Pai, que a proteção maior se faça presente, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Dentro da luta, não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Isso aqui é uma afirmação de Jesus que foi anotado por João, no capítulo 17, no versículo 15. Olha só, dentro da luta. Porque a reencarnação, e fora da reencarnação, no mundo espiritual, também é luta. Não pense que morreu, descansa, como diz o povo. Assim, morreu, finalmente descansou. Tirou uma licença por uns dias, até recuperar, até saber onde que está, o que vai fazer, se vai para a escolinha, né? Se vai tomar uns tabefezinhos, uns corretivos, né? Não peças o afastamento da tua dor. Já começou ruim, né? Já começou danado. Né? Não peças o afastamento de tua dor. Então, se você estiver orando e falar assim, Senhor, tira de mim esse fardo, é muito pesado. Negativo. Aguenta firme. É o que pede aqui, viu? Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Tem vantagens, né? O contato tem vantagens. Roga forças para suportá-la. Suportá-la com serenidade e heroísmo. É difícil? É, né? Precisa preparo, né? Não tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque uma coisa são os nossos problemas particulares, a nossa dor, e outra coisa é a capacidade de suportar, o que quer dizer, vencer sem reclamar, sem queixar, sem se revoltar. Entender que a dor é um corretivo, mas ao mesmo tempo uma fonte de educação. É porque as coisas não andaram certas. A gente não caminhou os passos certos. Então, a dor vem e fala, opa, é mais para cá, volta, a gente volta. Aí, de repente, lá dentro, a gente se entusiasma, torna, dá uma saidinha, lá vem a dorzinha. Então, ela regula a nossa existência para que a gente não caia num buraco, não caia, como diz aqui. A gente tem uma diretriz. Então, a dor tem uma função didática, pedagógica. Ela não existe por existir. Ela é uma criação da natureza. Se pensarmos bem, ela tem uma função
assim, psicológica, didática, como quem diz, olha, lembra-te, homem, oh meu Deus, tem um negocinho que me incomoda. Para nós nos lembrarmos da fragilidade humana, da nossa fragilidade, e ao mesmo tempo da nossa fortaleza. Vocês já repararam que a gente é forte por um lado e fraco por outro. Nós temos aqueles momentos de fraqueza mesmo, que a gente reconhece, mas ao mesmo tempo nós somos fortes. Olha que a gente vence muita coisa. E o mais interessante, a gente não veio para perder, não. A gente veio para vencer. Todos os cálculos feitos pela espiritualidade, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Todos os cálculos feitos pela espiritualidade na nossa trajetória, eles têm a finalidade de reeducar. Nunca de vingar, de castigar, não, de jeito nenhum. O objetivo final é essa carreira, essa caminhada no sentido da evolução. Quando ocorre sofrimento, dor, é como se fosse assim um lembrete, como se fosse uma ajuda, como que ele diz, olha, cuidado. Ali diante tem, como dizia Fernando Pessoa, tem uma pedra no caminho. No caminho tem uma pedra. A maioria das pessoas não entenderam isso, né? Fala assim, pedra, todo mundo sabe que tem, né? Mas essa pedra é simbólica. É a possível dificuldade, o impedimento, algum sofrimento, algum tropeço que pode acontecer. Sempre ficar atento, porque no caminho sempre tem uma pedra. E essa pedra precisa ser avisada, olha, tem uma pedra no caminho. Cuidado. O que é isso, moralmente falando? São os preceitos da vida, os conceitos, o comportamento, o dia a dia, a nossa jornada. Porque quando chega lá no fim, que a gente termina a existência, tem um pequeno balanço, que o povo chama de juízo. Juízo, mas não é final, não existe juízo final. Para cada existência tem uma avaliação, para ver se quanto tempo você permanece lá no além, quanto você precisa, quais são os seus pontos fracos. E o que é pior, o que é interessante, eles tiram isso de dentro de nós. Essa informação está no nosso arquivo. Olhando para a pessoa, a tela mental já diz quem é, quem foi, como está. Os maiores, né? Os superiores. Os que estão no mesmo nível, os inferiores, esses não têm alcance, não têm a capacidade para ver, para vislumbrar o que se passa no íntimo daquela pessoa, os pensamentos. Existe um grupo de espíritos que são verdadeiros técnicos que estudam isso e conseguem captar a tendência da pessoa, se vale a pena investir naquela criatura ou não. Porque ele sabe se a pessoa vai ceder ou não, se tem resistência ou não. Daí então, não peças o afastamento da tua dor, porque se você não tiver dor, pode cair no buraco. A dor vai controlar. Segura que a dor tem uma função, tem uma missão, e a gente tem que respeitar. Agora, o que a gente tem que fazer? Rogar forças para suportá-la com serenidade, sem revolta e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Contato seria a vida, a vivência de cada dia.
Nós estamos sempre em contato uns com os outros. E isso é muito bom porque é um desafio para nós. É um desafio. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Então, as pedras estão no caminho. Elas existem. Tem um aviso. Não peça para retirá-las. Se o caminho ficar muito livre, você avança e perde a noção de tempo, de espaço, de regras, de tudo. Não solicite o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudam a aproveitá-las. Que te ajudem a aproveitá-las. Olha que linguagem interessante, né? Esse Emmanuel é fantástico. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem, fortaleçam para aproveitá-las, aproveitar as pedras. Se a gente conseguir atravessar as pedras sem machucar, somos vencedores. Mas essas pedras precisam estar no caminho. Elas estão no caminho. E a gente não vai pedir para retirar, não. Vai pedir força, coragem, para vencer com serenidade. E na nossa oração, o que mais a gente deve pedir é isso. Não é coisas, não é facilidade. Não sei se vocês se lembram, no livro Nosso Lar, tem uma passagem que a dona Laura, mãe de Lísias, convida André Luiz e vai assistir o marido dela que está reencarnado e que vai falar com eles através de uma tela, porque ele está encarnado na Terra com 3 anos de idade. Mas ele, fora do corpo físico, volta à memória, volta à personalidade dele. É interessante isso, né? Depois ele volta ao molde que já está preparado, né? Com 3 anos de idade. Então ele vai conversar com a família. Então ela convida o André Luiz para assistir. Ele fala que é uma abóbora, uma espécie de tela, mas seria mais ou menos a televisão de hoje, que na época não havia, né? Através de uma tela ele vai falar com a família. Quando chega no final da conversa, que ele saúda a família, fala a respeito da missão dele, do trabalho dele, do corpinho que está lá esperando ele, tudo. E ele diz assim, sim, a filha mais velha diz assim, pai, você precisa de alguma coisa? Peça que você precisa. Pede aquilo que você está precisando. Minha filha, peça a Jesus. Olha que coisa fantástica, isso até me emociona. Peça a Jesus que nunca me dê facilidades. Quem é que faz esse pedido na oração? Senhor, não me dê nenhuma facilidade. Quer dizer, bota pedra nesse caminho aí. Tem poucas. Pode pôr mais. A gente não pede isso, né? Não é bobo, né? Imagina. Aquelas que já estão lá, já estão meio, né? Ameaçadoras. Então não solicite o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Então, na minha oração, o que eu vou pedir? Sintonia com pensamentos bons, porque no ar tem muita coisa. Tem pensamento de toda a natureza, ondas para todo lado. A comunicação é geral, é com todo mundo, com todas as pessoas, com todos os pensamentos. Mas aqueles que vão entrar na nossa cabeça, na nossa aura, eles estão sintonizados com os nossos desejos, com a nossa vontade, com o nosso ideal, com os nossos vícios, com os nossos hábitos. Engraçado, né? Automaticamente eles são filtrados
Só entra aqueles que estão dentro do nosso próprio receptáculo. É tudo automático. Deus não está dirigindo como as pessoas pensam. Não, se Deus quiser, se Deus não quiser. Não, Deus não tem que querer, não querer, não. Está tudo estabelecido em leis. Tudo vai acontecer de acordo com a situação, de acordo com a sintonia, de acordo com as leis que regem nossa vida. Porque são bilhões e bilhões de seres, fora o mundo animal, vegetal, mineral, não é? Como dirigir, como comandar tudo isso? Tem os prepostos, os cristos, tomando conta de cada uma das suas unidades. Mas as leis já estão estabelecidas. Todos devem seguir. Até Jesus tem que obedecer, tem que seguir aquelas leis. Essas leis são feitas exatamente para atender nossas necessidades e não nossa vontade. Muitas vezes a gente quer e pede, mas a nossa vontade é uma coisa, a nossa necessidade é outra. Então eles lá visam a nossa necessidade, o que precisa, o que é necessário, não aquilo que nós queremos. Porque conforme a fase da vida, o grau de evolução, a gente pede uma coisa, né? Pede saúde, pede fortuna, pede bobagens. E nada disso vai nos ajudar. E aqui diz assim: insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Aproveitar quem? As pedras, os obstáculos, a dificuldade. Transformar a dificuldade numa lição, num aprendizado. Não exijas a expulsão do adversário. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele... né? Aquele ódio do inimigo. Quanto mais você odeia, mais vai ficar ligado a ele. Mais vai aproximando. A ponto de, às vezes, nascer como grudados pela barriga. Tal a força da atração do ódio. Porque a gente pensa que o ódio expulsa, não, o ódio atrai. Liga. Não solicites o desaparecimento das pedras, insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las, não exijas a expulsão do adversário, porque é ele que vai te alertar sobre aquilo que você tem que fazer. Ele que vai provocar situações que vão exigir de você paciência, serenidade, superação. Ele é um desafio para nós. E ele está no caminho. Ele está lá no meio das pedras. Então, não exigir a expulsão do adversário. Agora, Jesus falou: orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. É pedir demais. É pedir demais. Orar por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Tem dó, né? Mas é preciso. Esse é o modelo. Esse é o ideal. Que um dia, quem sabe, a gente consegue fazer. Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas Jesus trouxe cada ensinamento impossível de ser realizado como ser humano. Impossível. Esse aqui é um deles. Amar o inimigo, aquele que me calunia. Não, amar não. Quando muito, não me vingo dele, não desejo o mal dele, mas amar ainda não estou à altura. Isso quer dizer que no nosso caminho vamos ter que chegar nesse ponto. Vai demorar, mas ele vai se aproximando, como um parente, depois como mais um irmão, depois como um filho, até diluir toda aquela energia perniciosa chamada ódio, vingança, etc. Então, o adversário tem um papel também. O adversário está ali dentro daquele mal, né? Está dentro daquelas pedras. Pede recursos para a elevação de ti mesmo.
a fim de que lhe transformes os sentimentos. Isso aqui é um modelo de como deve ser nossa oração. Pede recursos, e quando a gente pede, Jesus disse assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele prometeu. A lei funciona assim, se você buscar, acaba encontrando, mas precisa buscar. Precisa tomar a iniciativa, precisa fazer. Não adianta ficar de braço cruzado só pedindo. Não. Você tem que fazer. Você tem que buscar. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Porque se eu melhorar, de um certo modo o mundo melhora. Porque eu passo a vibrar bem, a ajudar as pessoas, eu passo a ser um ponto de energia positiva, que antes era negativa. Então, cada um que mudar, o mundo melhora. É uma parcela. Então, hoje 1, amanhã 2, depois 50, depois 200, depois 1 milhão, até chegar num ponto que o mal é banido totalmente, porque o mal mesmo não existe. O mal mesmo não é uma criação, é um estado transitório. O mal é passageiro, o bem não, o bem é permanente, é definitivo. É definitivo, é eterno. Mas o mal não, o mal é uma circunstância, é uma pedra. É uma pedra que está colocada para a gente superar. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos, mudar os nossos sentimentos, trocar os maus pelos bons. Mas a gente tem que prestar atenção, né? Tem que ter uma auto-observação, Hoje se fala muito em autodescobrimento, autocura, auto isso, auto aquilo, né? Quer dizer, partindo da gente para a gente. Por incrível que pareça, nós criamos os problemas e a solução está dentro de nós. A solução de tudo aquilo que nós criamos está dentro de nós. É só inverter o polo das nossas vontades. Qual é o meu desejo maior? Qual é a minha vontade realmente? É ficar rico? É ter saúde? Ou é ser bom, ter bons sentimentos, ser fraterno, ser amigo? Esse é o problema. Porque, de um modo geral, os nossos pedidos estão invertidos. A gente pede coisas que não faz bem para nós. Eles já sabem, porque já passaram por isso. Os espíritos sabem. Aqueles que estão evoluídos e que nos acompanham, que nos ajudam, eles sabem que isso, já passaram por isso. Então eles sabem que nós vivemos de muitas ilusões, muitas crendices, uns desejos muito vãos, sem objetivo. Daí a doutrina espírita nos dá uma visão ampla e profunda do verdadeiro sentido da vida. Não supliques a extinção das dificuldades. Olha aí. Peço a Jesus que nunca me dê facilidade. Eu não cheguei nesse ponto, não. Eu peço lucidez e tal, mas dificuldade, eu não sei, não. Essas pedras, depende do tamanho da pedra, né? Eu falo, ó, eu escolho umas bem pequenininhas aí, viu? Tem dó de mim, tem dó deu. Né? Não supliques a extinção das dificuldades. Cuidado. Não fica pedindo para tirar as pedras, não, porque você vai cair num buraco. Se o caminho ficar muito liso, muito limpo, adeus. Adeus equilíbrio. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Olha aí. São lições. Ele está dizendo aqui para nós que essas pedras, esse caminho, está cheio de lições. Não são obstáculos, não são dores, sofrimento, não.
É só mudar a maneira de encarar. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Isso é bom, hein? A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Quanta coisa inútil a gente faz, né? A gente perde tempo com tanta bobagem, né? Mas aquilo, a sabedoria de Jesus, do Senhor, né? Pode ser aqui também o Pai, né? Não deixa margem à inutilidade. Nossa vida está cheia de inutilidade. Às vezes eu fico pensando, tem aqueles 3 pontos, né? É útil, é verdadeiro, é agradável, então faz. Mas tem que ser as 3 coisas. Se for útil, verdadeiro, mas não é agradável, então não faça. Se tiver um desses itens, não faça. O que eu vou fazer é útil. Não é útil, então para por aí. O que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou narrar é verdadeiro? Bom, bem verdadeiro não é. Eu cheguei a essa conclusão, falei, então você pode estar errado, então não fala. Perceberam? Os 3 crivos. Isso funciona com maravilha, viu? O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma. Olha, nos planos da alma, não é do corpo, não. Não é da existência física, da encarnação, não. Nos planos da alma. Os planos da alma são permanentes, são eternos. Porque nós temos os planos da matéria. Eu quero ser isso, vou fazer aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Mas quais são os planos da alma? São esses? Não é bem exatamente isso. Então, está vendo? Para a gente raciocinar assim. Será que isso tem futuro espiritualmente? Depois que eu morrer, isso vai funcionar de alguma forma? Vai ter alguma consequência? Vai. Eu vou ter que passar por isso, por aquilo, eu vou ter que voltar. Então é melhor eu não fazer. Ajeitar a coisa para não ter que voltar pior, né? Como dizia Jesus, curava a pessoa e dizia assim, agora vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ele avisava a pessoa. Se você não tomar cuidado, isso aí foi curado, mas você vai ter mais doença, vai ter outras. Ah, vai. Você vai atrair seu comportamento, não é? Então, o sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Qual é a função da tempestade? Aqueles raios, é limpar o psiquismo, as vibrações negativas, tem uma função. A gente não gosta, lógico, causa danos materiais, mas a gente não pensa nos danos ou nos benefícios espirituais que podem trazer. Não é? O corpo da criatura... Não, espera um pouquinho, pulei uma linha aqui, ó. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. Ora, vamos ver se a gente entende o que Emmanuel quer falar com isso. Ele sabe o que quer falar, ele sabe por que ele escreveu isso. Mas vamos ver se a gente consegue alcançar. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de várias espécies. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz. A árvore cresce e produz, vencendo resistências. Mas qual resistência que a árvore enfrenta? Seca? Maus tratos? Mato que chega lá e cobre tudo?
mas ela vai produzir, cresce e produz, e vai vencendo as resistências. Ela vai firme, cresce. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variadas espécies. Na matéria encarnada, o corpo da gente, quando estamos, corremos risco, perigo. Ele é frágil. Ele machuca, ele quebra, ele tem várias possibilidades de causar estrago no nosso corpo. Então ele é muito frágil nesse sentido, é muito frágil o corpo da gente. Então a gente precisa tomar conta como se toma conta de um vaso de cristal. A gente leva com cuidado. A gente não leva um vaso de cristal assim, né? Com a mão abanando, a gente leva assim, ó. Isso aqui é cristal, não pode, qualquer coisinha ele quebra. Então é assim. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Engraçado, né? O Senhor tem uma sabedoria e pode ser assimilada por nós, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Porque essa vontade já está na lei. A lei foi feita com sabedoria. Não é na hora, não. Não é na hora que ele decide que a gente fala assim, mas se Deus quiser... Ele não tem essa coisa de hoje quer, amanhã não quer, depois não quer. Não tem isso. A gente começa a comparar com a gente, né? Como a gente está cheio de vontade e muda toda hora, Deus não muda. As leis são permanentes, definitivas, eternas, todas elas programadas devidamente para aquela finalidade. Então, todos nós caminhamos na direção da perfeição. A evolução, ela é um fato. A evolução é uma fatalidade. Queiramos ou não queiramos, vamos evoluir. É como uma criança de repente a criança não quer crescer. Eu quero ficar criança sempre. Tem jeito? Não tem. Não tem. A gente vê a criança, agora mesmo eu estava lá brincando com uma criança, falei, que pena que eles crescem, né? Porque é tão bonitinho, tão engraçadinho, mas eles crescem. Uma vez lá na Mansão do Caminho, uma senhora se encantou com eu vou falar a palavra, mas não me denunciem por aí não, viu? Um negrinho, luzidinho, brilhava, mas ele era lindo, mas os olhos meio esverdeados, sabe? Gordinho, lisinho, assim. Era uma beleza mesmo, né? E ela falou assim, ai, que coisinha linda. Evaldo, eu não posso adotar isso aí. Eu falei assim, não pode, minha filha. Já tem dono. Ele é da Mansão do Caminho, ele foi entregue aqui para nós, para ser educado aqui, né? Eu falei assim, mas ele é tão lindo. Eu falei assim, mas tem uma coisa, viu? Ele vai crescer, vai ficar um negão. E ela falou assim, é mesmo. Então, pensa nisso. Ele não vai ficar assim eternamente, não. Ele vai crescer. Vai ter as suas vontades, vai ter seus desejos, vai ter seus defeitos. E a pessoa se impressiona com aquela coisa assim, né? Com as crianças tão bonitinhas, que coisinha linda. Vai crescer. Aguarde. Então diz aqui, aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Essa vontade sábia do Senhor são as leis, já estão na lei. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre. Olha o que Jesus falou. Hein? Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, do mal que está dentro deles mesmos. Esse mal, o mal não está fora. Nunca está fora. Se ele nos atinge, é porque nós devemos. Quando não devemos, não atinge.
Daí essa história de não existe bala perdida, ela está com o endereço certo. Ela será atraída. Porque tudo no universo é sintonia, energia. Tudo no universo. Não tem nada a ver com os 90 anos, viu, gente? Isso é coisa da mocidade. Então peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Isso é verdade, né? A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Ele arremata aqui com uma frase. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. A Terra tem uma missão, está determinada por certo fim. É uma escola. Ela tem que cumprir um papel. Agora, a recomendação: libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Porque geralmente a gente pensa que o mal vem de fora, mas ele vem de fora porque está dentro de nós, a sintonia. Eu só vejo o defeito dos outros com relação aos defeitos que eu já tenho. Eu sei. Eu sei que é assim porque eu tenho isso. Repararam? Então, aquela história que Jesus disse, né? Você está vendo um argueiro, um cisco, no olho do teu próximo, né? Mas nos teus olhos tem uma trava. E você não enxerga. Não vê que tem uma trava nos seus olhos? E você tem a capacidade de ver um argueiro no olho do vizinho? Porque a gente se preocupa muito com os outros, né? E não devia. Os outros são os outros, vão pagar por eles mesmos, tudo que fizerem, né? Cada um é cada um. Não existe um karma coletivo nesse sentido de dividir. Ó, fica com a metade da minha dor, você já venceu as suas, agora você me ajuda. Não tem isso. Não tem isso. Pode ajudar dando pensamentos, ajudar com orações, ajudar fazendo coisas, mas a cruz é de cada um. Cada um tem que carregar a sua cruz, até o fim. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. E aí nós receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela, a Terra, em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então o reino de Deus não é um lugar. Não é um lugar, é um estado. A gente pode estar aqui na Terra, no céu, como no inferno também, depende, né? O remorso, a crueldade, o sofrimento, a dor. Gente, o livro Ação e Reação, de André Luiz, descreve as regiões do mundo espiritual, que ele chamava de umbral, né? Que umbral, na verdade, é a entrada, é o portal de entrada. Isso chama umbral, né? Os umbrais. Mas adentro daquilo é um padrão de vibração tão baixo e tem as camadas, vamos dizer assim, as etapas. E às vezes um espírito está aqui nessa faixa, o outro está aqui. Esse aqui não vê esse, mas esse vê esse. Quanto mais baixo, menos vê, menos pode, menos sabe, mais sofre. Quanto mais elevado, é o contrário. Exatamente o contrário. Então nós já estamos numa faixa. Nós não sabemos assim exatamente, mas pela vida, pelos acontecimentos, a gente já tem uma ideia. Por exemplo, na minha família, meu filho já foi assaltado 4 ou 5 vezes. Eu nunca fui assaltado.
Mérito meu? Não, é que eu estou numa outra faixa que não atrai. Eu já devo ter sofrido muito nesse sentido, já aprendi. Então não atrai. Há qualquer coisa que ocorra que você passe, embora nós estejamos sempre armados, né? Conforme o aspecto da pessoa, a gente já tem aquele preconceito. Aquele preconceito. Outro dia estava um menino falando, puxa vida, mas ser negro nesse país é muito triste. Toda vez que eu me aproximo de uma pessoa, a pessoa já esconde o celular. Por que fazem isso? Só porque eu sou negro? Ele falando isso, eu fiquei quase chorei, sabe? Quase chorei, porque é o preconceito que existe, né? Um rapazinho de tênis, de calça jeans, alegrinho com seu bonezinho, foi para o lado da mulher, a mulher já guardou o celular, já abraçou a bolsa. Ele percebeu e falou assim, meu Deus do céu. Quase que ele voltou para falar assim, senhora, nem todo negro é ladrão. Reza por mim, me ajuda. Mas a gente não ajuda, a gente quer que o bandido morra. Bandido bom é bandido morto. É o que todo mundo fala. Aí o que acontece? O que acontece? Atrai o bandido. Como dizia assim, ó, bandido bom mesmo é aquele que está na cadeia, ou aquele que está no cemitério. Só que o corpo está no cemitério, ele está agindo aí, com mais vontade, com mais força, para se vingar. Piora a situação. Aumenta o número de obsessores. Você manda ele para lá, quer dizer, para cá, né? Mais para baixo. Ele está livre, agora fala assim, agora eu vou me vingar de verdade. Agora eu posso. Eles não me enxergam. Eu vou encontrar alguém que está sintonizado. Vou procurar. Aí vai procurar uma pessoa que não ora, que não faz o bem, que não ajuda, que está cheio de problemas de vingança, de ódio, de desequilíbrio. Fala, isso aqui é bom. Isso eu me encaixo nele direitinho. Ele vai fazer tudo o que eu quero. Ele sintoniza. E aí nos manobra. Por isso, a culpa é do relógio, eu não estou enxergando. Mas eu estou dando sinal para o senhor. Eu não estou enxergando. Que hora que está marcando lá? Vai até as 4, é 4h20 quase. Passei 20 minutos? Passou. Vai ficar de castigo agora. Faz a prece para nós. Então tira as pedras do caminho aí. Vamos embora. Ai, meu Deus. O caipira fala assim, a gente garra para o ziar, esquece da vida. As pedras do caminho, Fernando Pessoa. Vamos agradecer a Deus, né? Nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Rogando a eles que não retire as pedras do caminho, mas que nos dê forças para desviar delas. Coragem, entusiasmo, boa vontade. E buscar sentir alguma coisa de bom, de útil, de verdadeiro, de agradável. O mundo está tão carregado de ódio, de reclamação, de medo, de injustiça. Vamos melhorar essa situação com os nossos pensamentos. Vamos pensar só coisas boas. Vamos enfrentar as más vibrações com os bons pensamentos, com as boas ideias, com otimismo. Ontem não foi bom, mas hoje vai ser melhor. Amanhã vai ser muito melhor ainda. Vamos desejar o bem, querer o bem, fazer o bem. É tudo que nós precisamos fazer. Que a misericórdia divina alcance todos os nossos irmãos cujos nomes estão anotados na mesa, os pedidos, na caixinha de orações, e todos aqueles que estão sintonizados conosco também possam estar bem, otimistas, pensando no bem.
Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz.